Este é mais um episódio do seu, do meu, olha, do seu apontando pra mim, do seu, do meu, do dele, do nosso podcast e videocast Petit Gâteau. Aqui é o meu hoje aqui de frente comigo, estamos ele de volta. Aqui com ele. Meu xará, Daniel Carrarini. Vou colocar já aqui os nossos Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês seguirem. Hoje eu tô bebendo um cafezinho, porque eu não tô bebendo nada alcoólico. Eu tô na água hoje. Daqui a pouco. É porque ontem eu gravei com vinho, que tinha uma garrafa de vinho aí, eu gravei. Hoje tá na aguinha, gente, porque, enfim, é isso. Qual foi o último episódio que a gente gravou? Porque os dois últimos foram com o Elmo, antes foi com a minha irmã e o outro foi contigo. Cara, mas eu não lembro. Também não lembro. Será que foi aquele de ônibus? A gente falou de meio de transporte público. Foi. Transporte público. O de hoje eu acho que tá mais leve. Naquele eu lembro que eu tinha, pelo menos eu tinha muito ódio, muita raiva leve? Acumulada. Eu acho. Mas o tema não é tão leve, né? Não é tão leve. Mas também depende. Para algumas pessoas pode, não sei se dá gatilho, mas pode dizer alguma coisa para algumas pessoas e para outras não. Que é o medo de errar. Eu fiquei na dúvida até, assim, Parece até que a gente ensaiou, né? Eu fiquei na dúvida, por exemplo, assim... eu não sei ainda nem qual vai ser o nome do episódio, mas o tema é esse, tipo, medo de errar. Mas eu fiquei na dúvida até da escolha desse tema. Eu não sabia se seria melhor focalizar no medo de errar ou se seria melhor focalizar em querer ser perfeccionista. Mas as duas coisas... Eu acho que se comunicam. Porque quem é perfeccionista tem medo de errar, né? Tipo, a pessoa não quer errar. Exatamente. Mas talvez, sei lá, quem tenha medo de errar, talvez não signifique que a pessoa queira ser perfeccionista. Também. Enfim, sei lá. Mas por que eu quis trazer esse tema? Porque eu me vejo um pouco assim. Como? O podcast é uma grande análise, né? Uma grande terapia uma grande análise. Em grupo. É um grande grupal. A gente leva as questões e a gente se analisa aqui também. Porque, eu não sei, eu tenho notado, assim, eu tenho percebido coisas minhas que... de hoje em dia, que eu não era assim. Por exemplo, vou pegar um exemplo do fato de eu não ser assim, de eu não ter sido assim antes. Quando eu era criança, na escola, meus pais nunca me cobraram, eu nunca tive pais assim que me mostra seu boletim, eu só admito nota 8 pra cima, chega da escola, vai fazer direto seu dever de casa. Eu nunca tive cobranças desse tipo em casa, nem da parte dos meus pais, que trabalhavam fora, mas enfim, que eram presentes na minha vida, e nem da minha avó, que era quem meio que me criou ali, né? Já que meus pais trabalhavam fora, eu ficava mais com a minha avó. Eu não tinha essa cobrança. Eu era um aluno mediano, assim, era um aluno de 7. Em algumas matérias eu era tipo aluno de 9, 10, em outras eu era tipo aluno de 0. Eu lembro que eu tirei 0 em matemática. Eu já tirei 0. Não, eu lembro do meu primeiro 0 em matemática. Foi também. na 7ª série, que hoje em dia é o 8º ano. O professor, além de dar o 0, aquele 0 grande, cortado, vermelho, ele escreveu 0, bem grande. Puta, né? Ainda que fez questão de escrever por extenso, assim, você é um burro. Mas enfim, eu nunca tive essa cobrança em casa. Sempre fui um aluno mediano. Nas matérias que eu gostava eu era bom, nas outras não era. E não fazia a menor questão disso. Sempre exagero, mas ficava em prova final, depois ficava em recuperação. Enfim, era aos trancos e barrancos. Então eu cagava pra isso. Eu não tive essa cobrança dos meus pais. E eu também não tive essa cobrança de mim mesmo, né? Porque às vezes parte da própria pessoa. Mas hoje em dia eu me vejo assim. Hoje em dia eu me vejo uma pessoa que, claro, em determinadas circunstâncias, situações, eu quero parecer perfeito, entre aspas, aos olhos dos outros. Eu tenho vergonha de, em algumas situações, faço muita questão de frisar porque não é sempre na vida, que eu fico sem graça de não saber algumas coisas. Eu acho que eu tenho obrigação de saber, sabe? Tipo... eu já me peguei assim também em alguns momentos da minha vida, só que agora eu tenho feito diferente. Eu assumo ali que eu não sei e dependendo do lugar, do contexto, do momento, né, você
ali tira a dúvida com a pessoa, ou se não der para fazer isso, você fica quieto e vai depois tirar suas dúvidas. Mas eu não finjo, eu já fiz igual você, assim, fingi que eu sabia sobre um assunto. Eita porra, meu celular caiu. E não saber porra nenhuma e ficar meio vendido, assim, né? Sim. Quando começam a perguntar mais coisas. E isso é péssimo, porque uma hora ou outra alguém vai descobrir ali que você... Pois é. Mas você, por exemplo, então com você meio que foi ao contrário. Você, hoje em dia, você não é assim, hoje em mas dia eu você não sou já assim. foi. Já fui. E eu não era assim, e hoje em dia... Não é que eu seja, mas eu sou um pouco. Tipo, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo no qual eu fique puto quando eu não sei alguma coisa. Quando alguém me pergunta alguma coisa da área na qual eu atuo, que é, tipo, ou na parte de francês e de dar aula, como na parte... Minha atuação não tem isso, né? Porque não tem erro, assim, tipo... A gente pode... Você vê um ator sendo bom ou ruim, mas não tem isso de errar, né? Quando você interpreta um personagem, ou quando... Ah, não, viado. Você Só se você erra. esquece o texto, aí sim. Na dublagem? Não, na dublagem a gente erra ali, né? Tipo, a parte técnica e tal. Então... Quando acontece isso, de eu errar nos meios, nos dois mundos nos quais eu transito, assim, tipo, que é a parte de atuação e de dar aula, eu fico muito puto comigo mesmo. Então, por exemplo, se alguém me pergunta algum negócio, sei lá, algum aluno me pergunta, como é que é tal coisa em francês? Dependendo da coisa, eu não ligo. Mas tem outras que eu não me admito não saber. Que eu penso, caralho, Daniel, como é que você não sabe isso? É uma coisa muito simples, sabe? Acontece muito comigo isso. E na dublagem, né? Tipo, tá, beleza, também faço teatro, mas mais amador, né? A dublagem é a parte profissional assim mesmo. Eu fico puto de errar, dependendo também do que seja. Quando o negócio é difícil, aí eu me permito. Tipo assim, pô, o troço é difícil pra caralho. Mas às vezes é uma coisa simples, sei lá, às vezes a gente trava, né? A boca trava com determinados sons e não sai nem por um caralho. Junções. E aí o diretor vai e fala, porra, tá saindo de tal forma, você tá falando de tal jeito. E na minha cabeça... você nem percebe, né? Não, e na minha cabeça eu tô assim, caralho... Por quê? Por quê? Entendeu? Tipo, eu trabalho com esta porra, eu entendeu? Me ligo nisso de pronúncia e tô aqui, sabe, encasquetando com o mesmo O que acontece erro. com todo dublador, Todo. Né? E quando a gente começa, já que você falou da dublagem, eu quando comecei, eu tinha uma autocobrança, mas que também foi estimulada por algumas pessoas que já estavam na dublagem, de não errar. Né? E depois eu vi que isso não tem nada a ver, que todo mundo erra. Depois que você começa a acompanhar, você vê que veteranos erram, pessoas que estão começando erram, pessoas que estão na metade do caminho. Às vezes o erro vai até ao ar. Vai até pro ar o erro. Ou seja, ninguém nem percebe, a gente só percebe depois. Então, isso atrapalha, né? Essa cobrança. Atrapalha. De não posso errar, não, o diretor tem que ver que eu tô fazendo melhor. Isso nervoso. Só atrapalha, porque aí você erra a primeira vez, aí fudeu, aí você pensa, não posso errar a segunda, aí você erra a segunda, aí você já começa a vir num estado de nervos, assim, que você fica, cara, se eu errar a terceira, aí fudeu. Tu erra a terceira. E aí vai ser a prova aí de que eu sou um psicológico merda. Vai pro caralho. E é aquilo assim, né, e não vão mais me chamar, esse diretor vai me cortar eternamente, nunca mais vou trabalhar com ele. Isso enfim. Acontece, cara. E assim, eu acho que na dublagem, por exemplo, como a gente não tem aquele tempo, né, a gente ensaia ali, mas muito rápido, né? Você assiste uma vez, ensaia na segunda, ou grava na terceira, ou ensaia mais uma vez. Mas assim, não é aquela coisa de... Tem gente que pensa que a gente pega o texto e leva pra casa, né? Que a gente vê o filme inteiro, a série inteira. A gente nem sabe o que vai fazer, só sabe quando é uma série que você já tá fazendo, aí você já tem uma noção, mas mesmo assim você não sabe o que vai acontecer com o seu personagem naquele dia. Às vezes não sabe nem sobre o que é, né? Tipo, você que fala um é, negócio exatamente. que tipo, tá totalmente fora de contexto, você não sabe nem o que você falou. E... O que eu ia falar? Perdi aqui. Perdeu, errou. O episódio de hoje errou. Tudo se fudendo, né? O episódio de hoje tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Mas assim, já que a gente puxou esse assunto, assim, né?
com relação a erro de pronúncia, tem umas palavras filhas da puta, né? Assim, tem umas palavras não, chaves. E às vezes não é uma palavra filha da puta, mas ela se junta com uma com outra. Outras. E ela se torna uma palavra filha da puta. A junção dela com outra ou com outras. Eu já reparei. Dificultam. E na dublagem a gente percebe muito isso, né? Coisas que. Não, peraí. Isso aqui dá uma elisão, isso aqui. Se juntar com essa. Aí cabe ali a gente tentar mudar, porque se tu ficar encalacrando ali, você muda ou a da frente ou a de trás ou aquela para alguma sinônima, né? Eu sei que geralmente quando tem muito R na frase, quando tem não é nem muito na palavra, R eu me fodo. mas quando tem muito R na frase, e R assim em encontro consonantal, né? Tipo pr, br, cr, problema, vários assim, tipo, sempre dá uma merda em algum momento assim, dá. Tipo, alguma palavra vai ficar encalacrada ali. Mas... vira e mexe a gente pega umas frases assim cheias de pr, dr. Cara. Agora aí, assim, vamos botar assim, dessa forma. Beleza a gente ter medo de errar. Porque aí o que tá em jogo, entre aspas, é a nossa profissão. A gente corre o risco de se errar pra caralho, não ser mais chamado, não ter mais trabalho pra gente. Então, nesse caso, eu acho que até rola a gente se cobrar, porque realmente, não a perfeição, mas a gente tem que realmente cuidar eu acho disso. assim, que rola... Uma coisa que hoje eu penso, rola de você prestar atenção no que você está fazendo, de você realmente, quando vê que é difícil ali, ensaiar mais, né? Não tentar fazer de primeira. Se está vendo que é uma coisa realmente difícil, dá uma atenção maior. Só que eu acho que o medo nesse caso, né? Porque o medo atrapalha. Então eu acho que não é legal ter medo de errar. Porque o medo ele pode te fazer errar, inclusive, né? Porque o medo é uma parada que mexe com o nosso sistema nervoso, que mexe com as nossas percepções, a nossa atenção vai para um outro lugar, então sua concentração diminui. Então o medo faz a gente acabar errando ou travando, né? Então não é legal nesse caso também. Então eu acho que tu tem que trabalhar aqui. No caso da dublagem, por exemplo, que era o que eu ia falar, que eu lembrei agora, o erro faz parte do processo também, né? Porque o erro, às vezes, ele vai acontecer para você poder identificar ali e fazer uma coisa melhor. Então, o erro também faz parte do processo, né? A gente vive uns momentos na dublagem também onde algumas pessoas querem tudo para ontem, querem tudo muito rápido, querem que você faça o mais rápido possível, mas a gente faz, a gente que já está há um tempo faz rápido quando dá para fazer, quando não dá para fazer, não tem como. E tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente tá na merda, né? Exatamente, tem dias e dias, tem dias que você tá ótimo, você vai lá, começa a gravar e de primeira acerta um monte de coisas, e tem dias que você tá péssimo, você pega uma frasezinha simples e fica ali errando, tua boca... Esses dias mesmo, no sábado, eu tava gravando, parecia que eu tava com a boca mole. Sabe quando parece que tá com a boca mole? Sei. E aí as coisas tipo não vão e fica... As coisas não vão e aí fica... A dicção fica esquisita, meio molhado. Aí eu tava, que merda, eu não tô conseguindo nem interpretar direito. Aí você fica... E geralmente isso acontece comigo, por incrível que pareça, não é em personagem grande, é em dobra, naquela coisa que o cara também, o ator que tá fazendo, às vezes não é nem ator, não tá nem interpretando também, e isso me dá uma certa dificultada, né? Aquelas dobras que você vê que pega qualquer um para falar alguma coisa ali, e a pessoa joga assim o texto, e aí você... quer fazer naquele tempo ali, só que em português fica muito maior, e aí você fica, uma dobra, cara. Isso é um inferno. Entendeu? E aí quando você tá fazendo um personagem maior, dependendo... Geralmente personagens maiores são feitos por atores, pessoas que são melhores do que aquelas que estão fazendo as dobras, né? No caso do original. Então são atores que já interpretam melhor. Isso facilita também nosso trabalho, né? Seja em qualquer língua. Agora, tem uma coisa, assim, que quando você estava falando, eu estava pensando, e aí, obviamente, que eu pensei no exemplo da dublagem, mas daí depois eu fiquei pensando que serve para tudo. Quando a gente tá muito tenso, é uma merda. Quando a gente tá muito preocupado, preciso não errar, preciso ser perfeito, é uma merda. Mas relaxar também é uma merda.
tem que existir um mínimo de tensão Aham. e um mínimo de relaxamento. O relaxamento eu acho que ainda tem que ser maior ainda na área artística. Você tem que estar livre, você tem que Sim. estar mais despojado Sim. para ficar mais natural, né? A gente Sim. procura ali uma naturalidade. Então, tem a ver com o Então, que eu é tava muito falando. Se difícil você achar. tem medo, você tem tensão, né? Você tá tenso. E se você tá tenso, você não consegue encontrar uma naturalidade no que você tá fazendo. Eu percebo isso quando eu fico tenso ainda, que é bem menos, né? Em alguns trabalhos, não só de dublagem, mas quando eu fazia teatro também, nos dias de estreia eu ficava muito mais tenso e isso aí me atrapalhava bastante. E é o que você falou, quanto mais relaxado você tá, né, melhor você consegue fazer, você consegue entregar melhor. Mas também nem tão relaxado Nem a ponto tão de relaxado você, a tipo, ponto de você estar ali com sono, fazendo a parada. Agora, já te aconteceu assim, de você nem tentar por medo de errar? Tipo assim, caralho, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou nem tentar porque assim, eu vou me fuder, vai ser muito difícil, eu não vou fazer bem. E aí você nem tentou. Eu já não tentei fazer coisas que eu sabia que eu não faria bem, assim. Mas aí Mas você eu atribui a um só- autoconhecimento, Há assim. um autoconhecimento, não foi, no caso, medo de errar. Não foi o medo de chegar e errar. Foi porque eu me autoanalisei, eu falei, porra, eu não vou fazer isso bem. Porque eu não sou igual essa galera que tem uma galera que mete as caras e faz qualquer coisa, né? Tipo, cara de pau mesmo. Né? Pois é. Tipo, até na dublagem mesmo, vira e mexe aparece. Quem é que fala bem aí inglês? Pô, eu sei que eu entendo bem inglês, mas eu não tenho uma pronúncia muito boa. Eu tenho noção disso, é uma coisa até que eu quero melhorar, né? Mas se é para fazer coisa pequena, eu ainda faço. Agora, pegar coisa muito grande, eu sei que nessa parte... Ou, por exemplo, você... Tem gente que nem fala nada. Você fala francês, porque o personagem tem que falar um pouco de francês, tem que fazer sotaque. Pô, eu não falo nada de francês. E aí eu vou dizer que eu falo. Aí chego lá e, porra, todo mundo vai ver que eu não falo. Mas tem gente que vai. Mas tem gente que vai. Tem gente que faz, entendeu? Quando eu te fiz essa pergunta, o exemplo que me veio na cabeça era justamente esse, com relação ao inglês, mas não foi nem com relação à dublagem. Foi dentro da atuação, mas não foi com relação à dublagem. Foi uma vez, e agora me veio um outro exemplo também com relação a dar aula de francês. Com relação à atuação foi o seguinte, surgiu pra mim, em uma das agências que eu tô inscrito, vieram me perguntar, Daniel, você fala, vi no seu coisa que você fala inglês, faz um teste, tipo, vamos te mandar um teste, são 2 falinhas, você grava um vídeo falando. Cara, eu não fiz. Porque eu pensei assim, cara, eu vou decorar esta porra, e pode ser até que eu vou decorar isso e eu passe no teste. Para o teste, pode ser que eu dê conta, porque é uma coisa pequena. Sim. Aí eu passo no teste e me vem uma porrada de coisa. Então, é o mesmo que eu vou saber que eu não vou dar tenho conta. E aí, assim, relação a isso. Mas é aquilo que você falou. Tem gente cara de pau que vai, faz, mete as decora caras, faz, aquilo ali. às vezes com uma pronúncia pior do que a nossa. Sim. E a pessoa consegue. Sim. Porque eu também já percebi, já tenho 38 anos, e você também já sabe, o mundo é dos caras de pau, né? Tipo assim, as pessoas que mais conseguem coisas é o malandrão, é o cara de pau. É às vezes a pessoa que não sabe porra nenhuma, mas que tem coragem de chegar lá e fazer, Exatamente. sabe? E pra mim, assim, eu não... Queria ser assim. Cara, eu não consigo ser assim porque eu sou muito honesto até nisso, sabe? Tipo... Isso vai mexer muito comigo, saber que tem alguém ali, ou várias pessoas, ou todas, que estão vendo ali, pensando assim, porra, que cara de pau, né? O cara nitidamente não faz isso, falou que fazia e tá aqui mostrando pra todo mundo que ele não sabe, mas tá aí. Você deu uma vez um exemplo num episódio que você falou que a professora falou pra você, parabéns, você tem o dom de enrolar, você apresentou um negócio enrolando mas aí pra caralho. Diferente, né? É uma coisa diferente, tipo... Uma Eu apresentação dominava ali, o assunto, realmente, mas assim, ele tá falando de quando eu tava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, e aí eu não tinha tempo de nada, e aí eu pegava, entrava nos grupos e falava assim, me deixa entrar no grupo que eu apresento. Só que eu pegava o tema na hora, e aí eu dava uma lida rápida e sempre apresentava bem, porque eu improvisava muito, eu enrolava muito bem, né? E assim, na verdade, a maioria dos temas ali eu já dominava de certa forma, porque eu fui estudar coisas que eu já gostava de fazer. No caso ali era artes visuais,
Mas tinha uma professora que ela era muito sagaz. E aí ela percebia quando eu estava enrolando e ela nesse dia falou: parabéns, você enrola muito bem, mas aqui comigo não vai colar, não rolou. E aí, sei lá, né, tipo, eu falei lá no início, né, da onde viria isso, esse medo de errar, porque, enfim, eu, no meu caso, eu não tive essa pressão, assim, familiar, mas a que você atribui, tipo, em termos gerais, assim, essa busca por um perfeccionismo? Você acha que, tipo, além de, mesmo que a gente tenha pais que não cobrem tanto isso, você acha que a sociedade, tipo, cobra muito das pessoas, elas serem perfeitas? A gente vê, tipo, diariamente só... Cara, eu acho que mais ainda agora, né, com essa questão de... Não sei nem se ser perfeito, mas você vê que a gente está vivendo numa sociedade onde você tem que produzir o tempo todo. Você tem que ser proativo o tempo todo. Você não pode descansar. Então você tem que estar o tempo todo ou estudando, ou malhando, ou correndo atrás de alguma coisa, ou fazendo um skincare. Você não pode ter um momento ali, Você tem que se alimentar dia, bem. você tem que se alimentar bem, você tem que fazer sua própria comida. Você não pode ter um dia ali que você queira só ficar deitado e procrastinando, porque a sociedade está cobrando ali E se você produtividade. tiver esse dia, você não vai divulgar que você teve. Exatamente. Você só vai divulgar nas suas redes quando você tá aí proativo e feliz, saudável. Exatamente. E assim, eu acho que vem de casa também, porque assim, vou até falar uma coisa aqui mais pessoal, né? Os meus pais não tinham, eles tinham as cobranças deles, né? Essas do tipo de escola e tal? De escola, de nota, tinha cobrança também em relação à honestidade muita, né? Aquela coisa de, se pegar uma borracha que não é sua, faça questão de devolver, porque... E tinha essas questões, né? E o meu pai, principalmente, prezava muito pela questão da honestidade e tal. Eu via o quanto meu pai sofria por conta disso. Fora outras questões, né? De outros tipos de perfeições que você tinha que ter. E às vezes eram coisas veladas, né? Por exemplo, eu achava meus pais muito perfeitos. Eu não conseguia ver erros, assim, nos meus pais, né? Depois que eu fui ficando mais adolescente e tal. E eu falava assim, cara, é uma parada assim que às vezes quase beira, assim, o utópico. Mas né? você Pra lembra mim... até quando isso durou? Até quando você viu seus pais como pessoas perfeitas e quando começou a ver que eles não eram perfeitos? Ninguém é perfeito, né? Mas eu demorei um pouco, assim. Eu acho que de forma velada tinha aquela coisa, né, de seguir os padrões que a sociedade coloca até hoje, né, como padrões de perfeição para uma pessoa, né? Que é você ter uma casa, ser bem-sucedido, casar, ter filho. Sim. Todo mundo quer né? ser padrão, né? Exatamente. E aí isso me perturbou um pouco e sinto que é uma coisa que até hoje eu tenho que trabalhar em mim, entendeu? Agora, no inconsciente fica alguma coisa sempre, né? Então, isso me atrapalhou muito na dublagem, por exemplo. Quando eu estava começando, eu ficava muito inseguro. Na minha cabeça eu tinha que mostrar logo de cara que eu era bom, que eu podia fazer, e isso me atrapalhava mais e mais e mais. E só quando eu me libertei desse pensamento que eu comecei realmente a mostrar um trabalho melhor. Mas até me libertar desse pensamento demorou, porque assim, dependendo do diretor, então eu já entrava meio que tremendo no estúdio, entendeu? E fora que hoje nem tanto, né? E na época que eu comecei também já não tinha muito isso, mas tinham ainda alguns diretores que faziam questão de te deixar mais nervoso ainda, né? E isso te atrapalhava mais. Eu até digo que o bom diretor, ele nunca vai deixar ninguém nervoso, porque se ele quer a proatividade, se ele quer um bom trabalho, um bom trabalho, um bom andamento, e se ele quer rapidez, ele está só se atrapalhando ali, né? Porque deixar alguém nervoso é o mesmo que pedir para a pessoa errar, para a pessoa ser devagar, para a pessoa não fazer um bom trabalho. Isso para qualquer pessoa, né? E de qualquer forma, você deixar uma pessoa nervosa que está tendo ali que relaxar para fazer um trabalho artístico, né? Cara, no meu caso, eu acho que eu percebi cedo que os meus pais não eram perfeitos. Muito cedo, acho.
Só que foi o que eu falei, assim, essa cobrança, ela não veio familiar. Essa cobrança... Aliás, mentira. Olha eu aqui, né? Tipo, como eu falei, uma grande sessão de análise. Acabei de falar isso e na hora me veio um negócio na minha cabeça que faz cair por terra tudo que eu falei. Não tinha uma pressão familiar direta. Mas, por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles não falavam pra mim, Daniel, deixa eu ver seu boletim, quero ver suas notas, não sei o quê. Mas a minha família inteira elogiava muito a minha irmã. A minha irmã era aquela menina, assim, que, tipo, era onde ela ia, ela tava encalacrada com um livro. Ela, tipo, é ainda, claro, uma pessoa inteligente. E eu lembro de ouvir minha família elogiando a minha irmã, não faziam comparação, tá? Não era tipo, sua irmã é inteligente e você não. Não, não era isso. Era só, sua irmã é inteligente, a Maíra é inteligente, é a leitora da família. Eu comecei a querer aquilo pra mim, entendeu? Então, assim, por mim mesmo sem ter uma cobrança para mim, eu queria aquilo, eu queria aqueles elogios, sabe? E aí eu meio que ia aqui atrás, assim, sabe, da minha irmã. A minha irmã era meu modelo. Você falou que eram seus pais, no meu caso era minha irmã. Aliás, beijos, Maíra, se você estiver ouvindo isso, você sabe que você era meu modelo. E ela deve estar pensando agora, que merda de modelo. Mas, enfim, era isso, assim, eu lembro de ver, uma lembrança muito nítida, era da minha irmã lendo, e eu não sabia nem ler na época, para vocês verem quanto que isso é antigo, e eu tenho a visão da minha irmã lendo, e eu querendo estar ali perto dela, querendo entender aquilo que ela estava fazendo, porque aquilo na minha cabeça era sinônimo da pessoa ser inteligente e receber os elogios ali da família. Agora, depois, o que aconteceu comigo, né? Tipo, como eu falei, eu era um aluno mediano e tal, e cagava e andava para isso. Quando eu fui pra... Eu era muito revoltado, sempre fui, né? Reclamão, enfim. Eu sempre reclamei muito em todas as etapas da minha vida, mas na época de escola eu reclamava muito do que se estudava, né? Eu achava inútil. Pra que eu quero aprender matemática? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Eu não quero saber, eu não quero fazer nada com relação à física, química. Eu sempre fui muito certeiro no que eu queria, assim. Eu sempre falei que eu queria ser ator, sempre queria a área da humanas ou das artes. Então eu achava absurdo eu ter que aprender essas coisas. Quando eu fui para a faculdade, que eu passei a estudar o que eu quis, porque, enfim, também eu fiz uma faculdade que foi a que eu escolhi, ninguém me impôs nunca nada, ali eu meio que me encontrei. E a partir dali veio esses elogios do tipo, nossa, o Daniel é muito bom. E vinham os elogios por parte dos professores, que vinham, sabe, sei lá, eu lembro de mais de um professor vir perguntar se eu queria fazer iniciação científica com eles. Eu lembro de alunos pedindo meu caderno para tirar xerox, pegar xerox da minha prova, porque a minha nota era a maior nota da turma. Na faculdade eu encontrei esse lugar do tipo, nossa, eu sou bom em alguma coisa. Eu meio que me deu uma crescida, inflou ali o meu ego. E aí, a partir dali, eu acho que eu botei isso na minha cabeça. Eu preciso ser sempre um dos melhores no meio que eu escolho. Eu não faço a menor questão de ser bom num negócio em que eu, sei lá, tipo, matemática. Foda-se matemática. Nunca gostei, não é hoje que eu vou querer gostar e não tenho a menor vergonha de dizer, sei lá, não lembro de nada. Teorema de Pitágoras, sei lá que porra é essa, sabe? Eu lembro que eu era muito elogiado quando eu cantava sempre. E aí começava pela minha família, né? Minha avó sempre cantou, nunca fez aula. Ela abria a voz, né? Fazia a divisão de vozes de forma natural, só de ouvido. Então era um talento, assim, né? E ela sempre me elogiou. Quando eu era bem pequenininha, ela já me elogiava em relação a isso. E aí depois, quando eu comecei a cantar na igreja, né? Que eu cantei na igreja primeiro e eu recebia muitos elogios lá, o pessoal batia palma. Eu virei popstarzinho na igreja, né? Eu lembrando de você contando do seu teste para Martins Pena, que você cantou. Foi um fracasso. Não lembra disso, não, por favor. Você já contou no podcast. Ninguém vai ver. Nem lembro qual foi o episódio, mas ressuscitem aí. Não, essa é uma história que me dá muita vergonha, mas se vocês acharem, vocês vão ver. Cara, mas por que eu cantei isso nesse dia? Por falta de cultura musical, de repertório musical que não fosse evangélico. Mas eu até tinha alguns da época da minha avó e antes eu tivesse cantado mas assim, os da época da minha avó, porque seria uma parada até... Pô, esse moleque tem um conhecimento mais... De música. Mas não, na hora me deu um apagão. Eu não lembrava a música de ninguém. Me veio essa porra dessa música na cabeça. Foi a pior escolha que eu fiz na vida. Mas assim, riram de mim o caralho. Mas a pergunta que eu quero fazer com relação a isso...
você era elogiado pela sua avó por conta disso, de um talento, né, de cantar e tal. Como que é hoje em dia? Porque, por exemplo, no meu caso, foi o que eu falei, como eu me encontrei, eu fui bom na faculdade, eu me encontrei naquele tema, né, tipo linguística, francês e o caralho, e ali eu vi que eu era bom, eu carrego comigo isso até hoje. Eu fico puto, foi o exemplo que eu dei, eu fico puto comigo mesmo quando um aluno vem me perguntar um negócio e eu não sei. Eu não tenho vergonha de dizer pro aluno, olha, não sei, deixa eu ver aqui, ainda mais hoje em dia com a internet, na mesma hora a gente vê e acha, né, a palavra, a expressão, como é que se diz tal coisa. Mas eu me cobro. Hoje em dia, você canta, e ainda, né, profissionalmente. Quando esse retorno não vem, você fica puto. Eu fico frustrado. Eu também. E às E vezes, aí que assim, a gente vê... não é nem culpa só minha. Às vezes me exigem coisas que cada um tem um alcance vocal diferente do outro, né? Sim. Então me exigem coisas de um naipe vocal que não é meu. Sim. E aí eu já fico, porra, eu não vou conseguir chegar lá. Aí vão achar que eu sou uma merda. E aí eu explico, ó, não tenho esse alcance aí, não é meu naipe vocal. Cada um tem um, né? Enfim, aí tem as questões de você praticar, mas ainda assim, cara, tem algumas pessoas que vão ter muita facilidade em algumas notas e outras não. Sabe? Por mais que você use técnicas para chegar lá, você não vai chegar de forma tão natural e tão bonita quanto quem já chega naturalmente lá, entendeu? E é bom isso, assim, bom, né? Tipo, é bom porque aquele que tá procurando palavra pra se expressar melhor, o que já é uma autocobrança, né? Tá vendo? Eu não me admito. Mas, por exemplo, o que eu ia falar é o seguinte, tem vários elementos, dentro disso, né? Dentro do canto, tem vários elementos. Enfim, não vou saber dar termos técnicos, mas, né, tipo, tem a voz, o alcance, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Às vezes você não é bom numa coisa, mas você é bom no outro e tal. No meu caso, ensinando idioma, mesma coisa. Tem vezes, assim, tipo, eu não vou dizer que eu sou ruim, tá? Mas, por exemplo, um dos campos da língua estrangeira que eu não domino tão bem é, por exemplo, expressão idiomática. Porque isso é uma coisa, assim, que é muito do uso do dia a dia e das coisas com as quais você tem contato. Eu não tenho a vivência do idioma. Já tive, enfim, porque eu fiz intercâmbio, mas faz mais de 10 anos que eu voltei. E as coisas que eu consumo naquele idioma são coisas, às vezes, muito específicas, né? Sei lá, se eu ouço muito hip hop, vamos supor, francês, eu vou estar acostumado àquele vocabulário, aquelas expressões. Se eu só ouço documentário, se eu só assisto documentário, é uma linguagem mais formal, mais neutra, às vezes, então eu vou me acostumar a determinados tipos de expressão. Nisso eu não sou bom, mas, por exemplo, eu sou bom em pronúncia. E aí eu lembro de usar isso a meu favor na seguinte situação. Se um aluno me fazia uma pergunta, sei lá, de vocabulário, que eu não sabia, eu dizia pra ele, obviamente, olha, não sei, vamos ver, vamos procurar aqui. Mas na mesma aula, eu dava um jeito de enfiar alguma coisa assim que eu soubesse pra caralho, acho que eu já contei também isso aqui, pra que o aluno pensasse, porra, esse cara, ele não sabe tal coisa, mas olha como é que ele é bom em tal coisa. Então isso acontece também, né? Tipo, na própria dublagem, às vezes, você às vezes não é bom, sei lá, a sua interpretação é muito boa, mas você não é muito bom em sincar, em terminar juntinho do boneco. Né? Tem gente que sinca muito bem, mas a interpretação é toda linear. Mas aí é uma merda, né? É melhor tem muitos, assim, né? Que tem que ser privilegiado é a interpretação. Não, mas hoje em dia... mas aí não vamos entrar. melhor não entrar nessa seara. Pois é. Fala. Não, eu tenho essa... Aí você falou de elogios, né? Eu fiquei acostumado também com elogios na música e no teatro. Quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a ser elogiado, eu pensei, porra, eu faço bem isso aqui, né? Mas como na música, assim como na música, no teatro também tem várias, né? O teatro também tem vários elementos onde você, de repente, é bom em uns e não tanto em outros. Por exemplo, corpo. Né? Eu faço algumas coisas com um alcance corporal que eu tenho, mas eu não faço coisas mirabolantes com o meu corpo como tem atores que fazem, né? Que eu fico assim de bobeira vendo os caras fazendo, né? Que é quase... São pessoas que geram... Fico de xereca vendo a galera fazendo. Mas aí envolve uma questão que eu também não sou muito bom e todo mundo acha que eu sou. O quê? Dança.
Porque eu bebo e danço nas festas e todo mundo acha que eu danço muito, mas ali eu tô inventando, tô usando o teatro. Tu tá sendo o cara de pau lá do início do episódio. Na verdade, eu só tô me divertindo. Sim. E usando o máximo ali que eu tenho de habilidade corporal, né? De flexibilidade, que não é tanto assim, mas engraçado, né, as pessoas falam, nossa, ele dança muito, nossa, esse aqui dança, hein? Isso em festa, né? Sim. Aí agora, me bota pra dançar com uma partitura lá, Sim. com movimentos que eu tenho que decorar e fazer, eu vou me enrolar todo, entendeu? Eu vou ter que ensaiar muito. Eu já fiz algumas coisas, musical, né? assim, uma vez, né, dançando. Pô, me enrolava muito. Mas era uma dança, cara. sei lá, não era tipo tango. Não, era uma dança fácil. Inclusive eu já cheguei a passar por um musical de tango que eu saí porque eu não estava conseguindo dançar. Tango é uma dança difícil. Pra mulher é difícil, mas pro homem também. Pra mulher eu acho que é mais, porque não sei. Não sei te dizer pra quem é mais. Porque é como se o homem fosse a moldura e a mulher a pintura, né? Que ela vai chique. Eu acho fazendo lindo os movimentos, mas a gente tem que saber Cara, muito o que fazer. Muito... E assim, eu entrei num processo meio que de substituindo outra pessoa. E não tinha muito tempo para eu aprender aquilo tudo. Aí eu pensei, porra, vou atrapalhar o processo da galera por causa da dança. Eu preciso de mais tempo. E aí eu acabei decidindo não continuar por conta disso. Por conta dessa consciência de não querer atrapalhar, de saber meus limites, né? Agora, é impressionante, dentro desses caras de pau, tem uns que não são nem caras de pau. São pessoas que realmente não têm noção, né? De que elas são ruins na parada e elas se acham muito boas. Sim. E você tá vendo ali que ela acha que tá arrasando. Aí, e ainda mais hoje em dia, eu fico até na dúvida. Será que essa pessoa realmente acha que tá arrasando? Ou será que ela tá fazendo isso justamente para viralizar? Né? Eu tive essa dúvida até com aquele ex-BBB dessa última edição. Aquele que cantava gemendo. Como é que é o nome dele? Um gay que entrou com a garota. O amigo da Vitória Estrada, esqueci o nome dele. Cara... Matheus. Ele ficava postando uns vídeos dele cantando e eu ficava, mano, será que ele tá achando que ele realmente tá arrasando? Eu acho que tava. Eu acho que tava. Esse eu tive dúvida. Eu acho que tava. Mas é isso, assim, né? Hoje em dia acontece muito isso na internet. Você não sabe... Agora, esse videozinho que a gente tava vendo do Passo ou Repassa, a gente tava vendo um vídeo no celular dele, do outro, da porra, do outro ex-BBB também, o Davi lá, que ganhou. Ele no Passo ou Repassa, no programa lá do Celso Portiolli, errando todas as questões, todas, levando um monte de tortada na cara. E aí o Celso vai e fala pra ele, olha, se você gosta de viralizar, agora... você pode ter certeza que você vai, porque assim, ele não errava, ele errava tudo, sabe? Então, assim, no caso dele, eu acho que era... burrice. Acho que no caso dos dois, eu acho que era natural, assim, tipo, eles não estavam fazendo pra viralizar. Sim. Mas acontece isso hoje em dia, né? Qual que é um plural negócio... de limão? Limonada. Gente, pelo amor de Deus, né? Não, e assim, e aí é o que acontece hoje em dia, e aí, cara, eu fico às vezes cansado de ficar falando de rede social, mas é impressionante, porque muitas coisas se explicam pelo fato de ter a existência da rede social e de estar isso hoje em dia, né? Qualquer merda viraliza, e viralizar significa ganhar visibilidade igual dinheiro, né? Como se fosse uma equação. Então você não precisa criar mais um conteúdo, se esforçar para você viralizar e você receber alguma coisa com aquilo. Quanto mais merda, quanto mais absurdo, quanto mais... E aí eu me sinto um burro. Porque, assim, várias pessoas já me falaram, Daniel, você, assim, você gosta de vídeo, você tem, né, assim, você sabe se comunicar de uma forma maneira. Começa a fazer vídeo ensinando francês, sabe? Começa a fazer um conteúdo, assim, educativo e tal, que, porra, tem muita gente que ganha dinheiro com isso e ganha muito dinheiro. Mas eu fico numa cobrança, porque eu penso assim, cara, se eu vou me emprestar isso, se eu vou colocar a minha cara pra fazer um conteúdo sério, pra ensinar alguém, eu não vou admitir erro. Porque eu vejo muito professor de francês ensinando um monte de merda na internet, e a pessoa tem milhões de seguidores e tem a pronúncia de bosta, ensina coisa errada, que eu fico, caralho, eu faria melhor. Só que aí eu não faço por essa cobrança, e aí eu me sinto idiota, porque eu poderia... Eu tô falando mal da pessoa que tá fazendo por ela não ser boa,
Mas então por que eu não faço? Porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente, entendeu? De alguém encontrar um erro no meu conteúdo. Ou é uma autocobrança? Porque eu tô lendo aqui coisas que você escreveu, e é essa daqui, ó, procrastinação como sintoma do medo de errar. Sim. Mas às vezes não é só o medo de errar. Às vezes a gente não quer ser medíocre naquilo que tá fazendo, Nossa, entendeu? Todinho. Por exemplo, eu tenho várias ideias boas de vídeos que na minha cabeça poderiam viralizar, mas eu não acho que eu andei fuçando CapCut, né? Você sabe, andei tentando fazer edições legais, mas assim, aí tu vê as edições da galera, você fala assim, porra, não tô nem perto dessa edição. E nem sei fazer Ao essa mesmo edição. tempo, você vê que também é um fator sorte ali misturado com alguma outra coisa, total. principalmente no TikTok, porque Total. assim, no TikTok, se tu vai fazer edição para viralizar com edição, você tem que fazer edições picas. Sim. Mas às vezes acontece da pessoa nem fazer uma edição, a pessoa bota umas fotos lá, por exemplo, de um personagem, isso eu já vi muito. Pega um personagem só e faz aquele carrossel ali, né? Não sei se no TikTok fala carrossel, mas faz aquele de ficar passando as fotos daquele personagem só. Aí tu vai ver... É uma merda, né? 50 milhões de... Eu tô exagerando, nem sei se... Sim. Mas rola, né? Sim, 50 rola. milhões Sim. de... Não Aí sei você fica quantas vendo, mil mano, é só visualizações. foto, entendeu? É. Aí tu vai ver também, a pessoa posta muito, então pode ser que seja isso, né? Mas assim, já tive várias ideias que na minha cabeça são muito boas, ainda tenho, ainda coloco no papel, mas assim, fico preso por conta de como fazer, como editar, né? Mas aí ao mesmo tempo você vê que tem gente que pega uma câmera lixo, faz qualquer porra ali e talvez seja por isso também, né? Seja por esse lado amador, assim, que também... Que a coisa funciona. É. É. E aí você também não quer fazer tão amador, mas também não tem como fazer tão profissional. E aí você acaba ficando preso ali, procrastinando e não fazendo nunca, não fazendo nada, né? E aqui, ó, quando o capricho vira bloqueio, que tem a ver com o que eu tô falando, né? Sim. E às vezes não é só o medo de errar, às vezes é o medo de ser medíocre. Sim. Ou não querer parecer medíocre. É porque você pensa, tá, eu quero Ou não ser começar medíocre. a fazer isso, quero começar a investir em vídeo, não sei o quê. Você vê a galera que faz, que já tá num nível profissional muito superior, que assim, pra você começar do zero é muito mais difícil. Porque aí você pensa, caralho, o que eu tenho que oferecer de diferente para que eu consiga chegar, porque aí quando eu chegar lá, eu vou ter grana para pagar um editor e fazer uma parada mais profissional. Mas enquanto isso não acontece, eu fazendo uma coisa amadora, eu tenho que, no amador, tenho que ter um diferencial. Porque senão não vai viralizar. Mas isso e as coisas só relativo. acontecem a partir do momento Às vezes não tem diferencial nenhum. Às vezes você vê vídeo que viralizou de uma certa pessoa. Né? Não foi tem até fórmula, foi cara. até o que a Nani falou. Nani, nossa amiga Nani, um beijo. Beijo, se você tivesse. A Nani falou, o negócio é fazer, não importa, né? A internet não se importa com isso. Sim. Então eu comecei a prestar atenção nisso também. Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa para não querer copiar, mas você vai ver, a fórmula está copiada ali, e às vezes a pessoa que copiou está com mais engajamento do que a pessoa que criou aquilo, entendeu? E você não sabe de onde vem, né? Tipo, você não sabe quem foi o primeiro. Você não sabe mais quem inventou aquilo. Porque um vai copiando o outro. Às vezes você acha, eu tô vendo vídeos e acho que a ideia da pessoa ali foi original. E aí começa a rolar, chega num outro vídeo parecidíssimo com aquele ou com a mesma fórmula, com as mesmas falas, e aí um viralizado, outro não, entendeu? E às vezes até de pessoas que são famosinhas nas redes. E aí que coisa, né? Porque aí olha como é que o que a gente quer, né? Assim, na verdade, a gente quer essa visibilidade em cima de alguma coisa que a gente faça, ou seja, um certo reconhecimento, para que daí venha não necessariamente dinheiro. No meu caso, sim, porque é isso que eu penso no momento. Enfim, não só penso em dinheiro ultimamente e em trabalhar. Mas eu fico pensando nisso, porque, por exemplo, eu já dou aula, eu já tenho ali meu dinheirinho, eu já dublo, faço um trabalhinho ou outro como ator, não sei o quê. Mas eu percebo que as pessoas que mostram aquilo e que ganham visibilidade, aquilo faz com que elas
além de serem reconhecidas, elas tenham cada vez mais trabalho, elas estejam envolvidas cada vez em mais projetos, porque elas são vistas. Então, é uma merda, né? Porque hoje em dia você precisa dessa visibilidade, coisa que antigamente você não precisava. Eu terminava, sei lá, minha faculdade lá, começava a trabalhar num curso, trabalhava numa escola, fazia uma prova, fazia um concurso e ficava naquilo o resto da vida. Hoje em dia não, você pega a plataforma, a rede social para mostrar aquele seu conteúdo, aquela sua profissão para as pessoas, para a partir daí você ter mais trabalho. E aí, na minha cabeça é que vem essa cobrança, porque ao mesmo tempo que eu quero isso, eu não me contento em oferecer um lixo para as pessoas, sabe? Então eu me cobro porque se eu for parar o cu, sentar o rabo, para poder me dedicar a isso, a fazer vídeo e ensinar coisa na internet, ou mostrar meu trabalho de ator, eu não quero mostrar uma merda. Quando eu posto um trabalho de dublagem, você sabe. Você e Cafi são os meus filtros, assim, minhas peneiras. Eu digo, galera, o que vocês acham? Posso postar isso aqui? Porque se tiver uma merda, eu não posto. Porque a gente sabe, a gente vê muita merda sendo postada. Não, e vê as pessoas zoando. Vê as pessoas compartilhando pra zoar. E vê pessoas elogiando que você diz, gente, não é possível que estejam elogiando isso porque tá ruim. Então, assim, você sabe que as pessoas comentam, sabe? E mas você em quer ser comentado. contrapartida, o que a gente estava falando, muita porcaria viraliza, né? Muita coisa medíocre viraliza. Porque eu acho... E se você for ver, quem faz mais coisas medíocres e porcarias, ou então coisas que não chamam pra... Tudo bem, é aquilo. É igual a pessoa ficar falando pra outra não assistir Big Brother e ler um livro, como se uma coisa impedisse a outra, tem uma raiva sabe? desse argumento. Então tem que ter a parte medíocre também da internet, tem que ter aquela parte só de rir. Mas assim, eu tô falando de um outro tipo de mediocridade também, que é de desinformação, de coisas fáceis, análises totalmente fora da casinha, mas porque são fáceis, chama muita gente. A gente está vendo isso na política atualmente, pariu, né? Assim. E pessoas recebendo milhões de votos e se candidatando a deputado, a senador, a prefeito, enfim. Sim, é uma cadeia, e pessoas totalmente medíocres que não conseguem debater um tema sem inventar mentira, que não conseguem debater um tema de forma séria, sempre apelando ali para o medo das pessoas, né? Apelando para a burrice das pessoas. Então essas pessoas estão ganhando um alcance muito grande, Daniel, porque eles vendem discursos fáceis, né? Só pra... Sempre, hoje porque apareceu... se for difícil, complicado, as pessoas hoje não vão... Hoje apareceu esse cara aqui pra mim, Lucas Rabelo. Esse cara foi o primeiro vídeo que apareceu dele pra mim hoje no Instagram. Ele tá fazendo nada mais, nada menos com as próprias mãos ferro com a pedra hematita catada na cachoeira. E ele fez ferro com elementos assim... ancestrais mesmo, tipo de barro. Ele fez um forno de barro com as próprias mãos. O cara vai fazer um forno de barro. Olha lá. Ele faz tudo com as próprias mãos. Aí ele usa carvão, ele tritura a hematita e no final ele consegue o ferro. Gente. Olha lá, ó. Tá vendo? A gente tá vendo aqui a gente tá vendo vocês vídeo. Que estão no podcast que não estão, só estão ouvindo. O cara faz ferro, não sei se vai estar focando. E ele prova que é ferro primitivo, ele usa um ímã e tal. Aí eu falei, cara, esse cara deve ter milhões de seguidores, né? Não. Aí tu vai, o cara tem... 380... Ah, tá. 383 mil. Ele tem bastante mas não tem seguidores, 1 milhão. Mas assim, para as coisas que ele faz... O cara faz várias coisas com as próprias mãos. Sim. Ele não fez só ferro. Ele criou petróleo. Tem um vídeo dele fazendo petróleo só com saco vai plástico. Ver sabe? Quantos seguidores tem uma Virgínia da vida, que é uma inútil, que não faz porra Exatamente, nenhuma. Eu ia chegar lá. Caralho, cara. E aí é isso que dá ódio. E aí eu fico desesperançoso, assim, também. Porque assim, é isso, assim, você vê, eu tenho um conteúdo interessante, eu quero ser perfeito, enfim, eu tenho uma preocupação em fazer uma parada bem feita. Não significa que você vai ter um retorno positivo. Não significa que você vai ganhar dinheiro com isso, porque você vê nosso idiotas podcast, sendo... Por exemplo. Nosso podcast Cara, é maravilhoso. Não, Daniel, olha só. Tu ficou sabendo desse caso da menina, da Camila, que foi no podcast errado? Não. Bicha, tu tá desatualizada. Saindo daqui, quando a gente acabar de gravar, eu vou te mostrar. Tem uma podcaster muito famosa que eu não conhecia, enfim, só passei a conhecer agora. Mas ela... E tem um podcast muito famoso chamado Vênus.
E ela foi chamada para esse podcast. Tipo, a assessoria dela falou: você foi convidada pro Vênus, mandaram aqui a descrição do podcast. Ela: não preciso nem ler, confirma, porque eu gosto deles, enfim. Só que existia um outro podcast chamado Vênus, com muito menos seguidores, de uma mulher que é uma coach, uma mulher assim, totalmente close errado, a mulher. E aí ela vai, e ela se dá. Ela vai no dessa mulher e ela só se dá conta lá, na hora. Quando a apresentadora chega, ela diz: não é aqui. E é constrangedor. É engraçadíssimo, constrangedor. Você tem que ver. Me manda depois. Vou te mandar, porque, enfim, ontem foi o assunto de ontem e de anteontem. Por que eu tô falando disso? E essa mulher, esse podcast que é com menos visualização e que tem menos seguidores e tal, mesmo assim, é um podcast super bem produzido. É um videocast, a mulher tem um estúdio, sabe? Tem logo, tem a caneca com o negócio da logo dela, tem um caderno, tem caneta. Bem produzido. Ela já recebeu pessoas tipo Ana Hickman, pessoas famosas vão realmente lá. A mulher é péssima, gente. Vocês devem ter visto. A mulher é péssima. Ela não sabe aproveitar os ganchos que a convidada dá. Ela é muito autocentrada, ela só fala dela. Além de falar close errado, silêncios constrangedoríssimos. Enfim, não sei aqui o superlativo disso. Mas vem cá, ela chega a entrevistar a garota? Ela chega. A garota fica assim, bom, já que eu tô aqui, mas a garota dura chegou 40 lá... minutos. Ela que quis entrevistar a garota tava pensando que era um outro. Aí ela chegou lá e veio essa mulher, ela até achou que no início ela era maquiadora. Quando ela foi levada pro estúdio, que a mulher sentou e falou: não, então essa aqui é apresentadora, então que porra é essa? E aí ela começou. Mas ela fala isso no programa? Ela conta depois. Tá. Porque acabou viralizando, as pessoas perceberam que era nítido assim, o desconforto dela. E aí viralizou também porque as caras e bocas que as duas faziam, assim... E essa apresentadora, o que eu tô querendo dizer com esse exemplo é isso. Essa apresentadora é péssima, medíocre. E ela tem um podcast bom, bem produzido. O nosso aqui é muito melhor. Eu sou muito melhor apresentador do que ela. Eu sou um host magnífico, sabe? Eu não deixo silêncio, eu preencho as coisas, eu falo coisas interessantes, entendeu? Eu sou um bom condutor. Só falta estrutura, Só falta estrutura, gente. Então, assim, deixa seu like, comenta. Tá, vou botar aqui, já aproveitando. Vou botar aqui o Instagram do podcast aqui em cima gente ir pra e aqui embaixo o nosso. Pra um lugar maior. Eu não aguento mais ficar de ombrinho aqui, com você. Aqui até que é direitinho, a gente tem coisas profissionais, mas tem que ter um espaço. Mas poderia não ter nem isso, né, viado? Eu tenho esse estúdiozinho aqui. Graças a Deus tem. Tem isolamento acústico, tudo a gente direitinho. Tá dentro de uma casa. Mas assim, é revoltante. Eu fico muito revoltado em rede social hoje em dia vendo gente idiota sendo enaltecida, gente idiota, gente burra. Às vezes gente, sabe, tipo, filha da puta mesmo, quando você vê esses bolsonaristas, sabe, tipo, sendo colocados num pedestal que pessoas que têm um conteúdo muito mais interessante ou que têm coisas legais pra dizer, estão na merda, estão aí, que nem esse garoto que fabrica ferro e, caralho, não tem nem 1 milhão de seguidores, com as próprias mãos. Eu não conhecia, tá? Você me apresentando ele agora. Pois apareceu pra mim hoje isso, assim... Fiquei até assim, será que eu assinei o Instagram o seu algoritmo Premium? Coisou. Agora a gente tem algumas historinhas aí, não temos? Vamos ver. Foram 2 pessoas só? Não, gente, eu não coloquei caixinha. Mas eu só peguei dessas 2. Pra esse episódio eu não coloquei caixinha de pergunta no Instagram, porque eu fiquei na dúvida do que perguntar, assim, né? Tipo, as perguntas que eu tinha na cabeça pra fazer eram perguntas muito diretas, tipo, de sim ou não. Então, sei lá, você tem medo de errar? Você se acha perfeccionista? Entendeu? Então fui lá, perguntei, medo de errar, já teve? Conte-me um momento em que o medo de errar quase fez você parar. Aí a pessoa respondeu, vou falar quem é. Depois, vamos ler primeiro, depois eu falo. Vai. Sempre, mas agora consigo controlar. Sempre me dá muita dor de barriga antes de fazer algo que estarei sendo exposta. Cantar, apresentar um projeto e até mesmo dar aula, dependendo de para quem. Mas quando eu começo, aquele medo vai indo embora. E questão de questão de não deixar ele me controlar a ponto de eu querer fugir, porque é tipo um modo de sobrevivência, ou grita ou corre. Daí aprender a controlar esses impulsos e medos tem que ser trabalhado. Às vezes, no meu caso, com terapia. É isso, né? Eu já me vi muito nessa situação, assim, de estar com muito medo,
Mas de meio que dar ali aquela enfrentada e depois eu ver que, tipo, não tinha a menor razão de existir o medo, sabe? De saber que o medo estava só ali no início, que bastava começar a fazer Sim. para o negócio assim se dissipar e depois, inclusive, eu até receber um retorno positivo. Sabe uma coisa Isso é muito que doido. me deixa tranquilo e também me deixa tenso? E aí não vou nem dizer que é medo, mas assim, me deixa tenso por algumas razões. Não só em qualquer tipo de coisa que eu vá fazer. Trabalhar com pessoas que eu sei que gostam do meu trabalho e trabalhar com pessoas que eu tenho dúvidas se gostam do meu trabalho, Sim. sabe? Isso me faz ter um rendimento muito diferente, Sim. sabe? Por exemplo, eu trabalhar com alguém que eu sei que está me chamando para aquilo, de qualquer tipo de trabalho, né? Seja cantando, seja na dublagem, seja teatro, seja dando aula. Se a pessoa está me chamando porque eu sei que ela gosta do que eu faço e ela pensou de fato em mim, eu vou produzir muito mais. Você se sente confiante do lado daquela pessoa. Me sinto confiante. Você sabe que ela não vai te julgar até quando você der uma escorregadinha. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa já conhece meu trabalho, já sabe o que eu sou capaz de fazer, enfim. Pensou em mim para aquilo. Diferente de quando eu sei que às vezes não foi nem a pessoa que pensou em mim para aquilo, a pessoa me pegou para tapar um buraco, a pessoa quase não me chama para nada, e aí quando chama também é uma coisa assim que também não vai fazer muita diferença para ela. Sim. Isso me deixa mais desanimado, não é nem eu fico mesmo desanimado, assim. Sim. Porque a gente não vai com tanta vontade, né? E aí acaba de uma certa forma refletindo no no rendimento. Acontece com você? Acontece. Tem assim, tipo, eu lembro na época da faculdade, com relação a professores, que eu morria de medo, assim, eu não vou fazer tal matéria com tal professor porque ele é muito carrasco, isso que é aquilo. E hoje em dia tem, né, na dublagem a gente sabe que tem alguns diretores aí que carregam, né, tipo, famas, e tem diretores, por exemplo, com os quais eu nunca trabalhei, e eu penso assim, cara, Daniel, será que eu realmente quero trabalhar com essa pessoa? Será que eu quero comprovar o que dizem dela? Então eu prefiro ficar quietinho aqui no meu canto. Se um dia rolar, ótimo, eu sei que eu vou tremendo nas bases, o que pode ser uma merda, mas eu fico me perguntando assim, será que vale realmente a pena? Né? Tipo, tem certas situações que a gente pode evitar, sabe? Se você não agrada a todo mundo, você não sei lá, estão dando aula, você tem uma turma de 30 pessoas, é impossível que todos os 30 alunos gostem de você, sabe? Tem gente que tá ali pra catar erro mesmo, sabe? Tem aluno que te desafia, tem diretor que te desafia, e tem diretor que, tipo, vai deixar alguma coisa passar, tem outros que vão, tipo, encasquetar com um negócio que às vezes você tá certo. Já cansou de acontecer, assim, é exagero, mas já aconteceram vezes em que eu sei que eu tava certo, sabe, com relação à pronúncia de palavra ou construção gramatical, e o diretor me pediu pra falar de uma coisa, eu tentei teimar ali com ele, mas obedeci, sabe? Então a gente também tem que saber a hora de parar e a hora de bancar, sabe? E quando, coisa. Né? Nem a hora. Né? E o que isso vai acarretar pra gente. Deixa eu ler a outra. Tem Temos uma participação internacional. Que não vale a pena. Já traduzi. Então, a pergunta foi a mesma, né? Medo de errar já teve, enfim. E a resposta A resposta. No vestibular, você vai falando em inglês, tá? No vestibular. In the vestibular. Na prova de direção. In the direction exam. Caralho. E em como responder perguntas óbvias que o agente de imigração pergunta quando chego em algum país. Eu passo por isso todos os meses. Você tá preparando a tradução. Vai. Não, pois é, não. Vou repetir. Muito grande, viado, porra. Não tá em jogo aqui o meu inglês, não. Mas chiquérrimo, né? O exemplo de imigração e tal. Então, essa é a Rebecca do Texas. Beijo, Rebecca. Beijo, Carolina do Norte. Chiquérrimo o exemplo, né? De falar coisa errada pra imigração, não sei o quê. Funciona com que, de uma certa forma, a gente pode fazer um paralelo com o que a gente tava falando, né? Tipo, a pessoa da imigração, o professor ou o diretor, e você ali naquela posição de depender daquela pessoa e de não falar nenhuma merda pra ser aprovado, assim. Então,
Às vezes tem coisas que você sabe que se você disser, você pode se fuder, então, né, vamos evitar, assim. Às vezes não é nem um erro que você comete, mas, né, em determinadas situações a gente não pode ser 100% sincero, ou, enfim. Agora, E uma a outra... outra participação foi a Débora, de Maria da Graça. Beijo, Maria Débora. da Graça. O que ela falou? Não, A foi primeira. Foi a É. Débora e a Isso, Rebecca do Texas. Maria da Graça e Houston. Texas. Houston, Texas. É. Como é que é o negócio? Houston, we had a problem. É isso? Houston, temos we um have a problema. problem. Uma porra dessa. É. Agora sim, vamos lá, assim, para o nosso último bloco, porque a gente já tá falando pra caralho, já tem 1 hora de episódio. E se a gente errasse com gosto? E eu fiquei pensando, né, já levando aí pro lado da linguística, que a palavra errar, né, tipo, o verbo errar, também significa caminhar, né? Tipo... Vai repetir, não? Errar. Não, porque, por exemplo, quando você tem a pessoa que é um errante, é a pessoa que fica vagabundeando verdade. pela vida, a pessoa que caminha. Então, errar é caminhar, né? Tipo, se você tá caminhando, você tá errando. É errando faz que parte se do aprende. processo. Errar faz parte. É errando que se aprende, com certeza. Então, e é tendo isso. medo também que se aprende. Em língua estrangeira, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos. Gente, vocês não podem ter medo de errar. No teatro também. Os alunos não podem ter medo de ficar assim, de não propor, sabe? Ai, será que eu vou propor? Não tendo medo, será que no o que eu vou caso, propor, né? Porque tipo... o medo, ele trava também, né? O medo trava. Mas a palavra certa no que eu queria dizer não é medo. Porque assim, o medo pode impedir a gente de até errar para poder acertar, né? De viver, não só em coisas, né, pontuais, mas assim, de viver algumas coisas que podem fazer a gente evoluir na vida de diversas formas, né? Então o medo, ele congela, ele trava a gente acaba não... Você não vai errar, mas também você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada. Entendeu? Você não vai ganhar nem a experiência, nem a... A pessoa não pode ter... Ela não pode ter o medo de errar, porque senão ela não vai praticar aquela coisa, né? Ela não vai saber se aquilo podia dar certo ou não. Ela só vai saber tentando, né? Ela só vai saber errando. Então, tipo, tudo isso para dizer que o errar faz parte do processo, né? Ainda nessa lógica de caminhar. E finalizar, que era uma coisa que eu queria ter dito antes e acabei não dizendo. Mas o medo também não é só uma coisa ruim, né? O medo também pode te livrar da morte, por exemplo. Uma pessoa... É verdade. Mas claro. Eu não vou sair correndo em cima de prédio, Sim. porque eu tenho medo de altura. Sim. Eu não tenho esse tipo de adrenalina, não sinto essa adrenalina fazendo isso, né? E isso pode me livrar da morte, no caso. Não só eu fui um pouco mais radical, mas eu acho que tem muita gente que não tem certos medos, né? Porque parece que isso é uma programação também, né? Mental. Tem gente que não tem muito... Você vê pessoas andando no centro do Rio, meia-noite, 1h da manhã. Tem uns que fazem até filmagens naquelas ruazinhas escuras, não tem medo nenhum. Desertas. A pessoa está sem medo ali, com o celular na mão. E ela está se colocando em risco. Então o medo, às vezes, ele é necessário para te livrar de... Porque o medo é uma coisa instintiva, ancestral, né? Para nos livrar realmente de... Você ser mais prudente, de uma certa forma. Nos livrar ser precavido. Sendo que aqui o tema era medo de errar, né? Mas e aí, nesse caso, também passa, às vezes, por uma sem noçãozice da pessoa, né? Não é só ela não ter medo, é ser sem noção mesmo. Também, então é isso, assim, né? Tipo, se a gente errasse com gosto, é isso, tipo, encarar o erro mesmo, assim, beleza, eu vou tentar, eu vou errar aquele, né? Que sempre quer terminar falando coisas que eu mesmo não faço. Mas é isso, entendeu? Tipo, deixando uma mensagem. Deixando uma mensagem, eu gosto de terminar deixando uma mensagem. Porque é isso, assim, né? Tipo, é uma coisa muito óbvia de ser dita, mas difícil de você colocar em prática. Difícil de engolir. É você pensar que o erro faz parte do seu processo pessoal, do seu processo criativo. Sim. Que, tipo, é um mito isso, assim, né? De você acertar de primeira. O erro faz parte do processo. É isso. E acertar de primeira acontece, é claro, mas isso é um mito, assim, também, né? Tipo... não é porque você acertou de primeira que você fez bem, ou então e que você não bom faria naquilo, melhor, ou vezes... então que você acertou a mão ali de como o público vai receber isso, no caso da arte, né? Ou então de
como você poderia ter aprendido com aquilo e não... Sei lá. Sim, às vezes é só uma coincidência. Foi uma sorte que você deu. Então, sei lá, você é ator e aí na primeira novela que você faz, você manda bem pra caralho naquele personagem. Aí, oba, te chamam pra uma segunda novela. Você recebe um personagem de merda que você não sabe fazer direito. E aí? Você acertou de primeira porque você teve a sorte de ter um personagem bom. E depois você cagou e se queimou porque você deu o azar de pegar uma novela cu. Então, enfim, isso pra tudo na vida, gente. Pra tudo na vida. Ficamos por aqui, então. Ficamos por aqui. Este episódio está indo no ar, eu gosto de falar isso agora, pra eu mesmo poder me situar. Está indo ao ar no dia 19 de agosto. Ou seja, o próximo é dia 2... Semana que vem? Não. Na outra. O próximo vai ser dia 2 de setembro. Ainda não sei o tema, não sei quem estará aqui comigo. Mas é isso, gente. E curtam, vou colocar de novo aqui, @PetitGâteauPodcast, pra vocês seguirem a gente no Instagram. Aqui embaixo estão os nossos Instagrams, @Daniel Bartolomeu com TH e @Dan Carrarini com I no final. Segue a gente pra gente poder ser tão famoso quanto o podcast Vênus lá, que deu a merda lá com a mulher e que a mulher e a apresentadora é péssima. Um beijo. Beijos! Tchau, tchau.